Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, queridos espectadores, queridas espectadoras. É um prazer estarmos de volta aqui no Conversa de Classe. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu considero uma mentora na minha vida, né? A minha vida profissional. Eu acho que ela começou a abrir para um outro universo a partir de trabalhar junto com ela, né? De trabalhar na empresa que ela criou. E a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da primeira infância e da importância crucial que ela tem para a educação. E para ajudar a gente a explorar esse tema tão relevante, eu tenho a honra de receber a psicóloga e especialista em educação infantil, Daniele Wolff. Dani, a gente sempre começa aqui no Conversa de Classe já mandando, né, a primeira pergunta. E eu sei que você vai responder a pergunta e contar um pouquinho aí para o pessoal também quem você é. E eu queria começar te perguntando, né, sobre a importância da primeira infância no desenvolvimento, mas especialmente como isso impacta na educação. Daniele Wolff, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Maíra. Olá, todo mundo que está aqui nos ouvindo. Eu sou Daniele Wolff. Como a Maíra falou, eu sou psicóloga de formação, mas dedicada à educação infantil já há muitos anos. E tive aí a oportunidade de conhecer Maíra por um tempo e trabalhamos juntas. E nesse percurso, fomos aí construindo uma série de aprendizagens a respeito da vida e da aprendizagem das crianças. Como eu disse, eu sou psicóloga de formação e sou fundadora do SEDUC, que é uma empresa especializada em gestão de creche corporativa. Nós completamos o ano passado 25 anos de existência, fazendo gestão de creche corporativa, mas também, nos últimos anos, fazendo gestão das nossas escolas de educação infantil, uma aqui em Jundiaí, onde nós moramos, eu e Maíra, e outra em São Paulo. Então, é um prazer estar com vocês e eu espero que a gente tenha aqui um encontro, um bate-papo bem bacana e bem gostoso para compartilhar aí algumas ideias com vocês. Bom, o que eu começaria dizendo, eu acho que para todo mundo, é que os 6 primeiros anos de vida, eles são os mais importantes, vamos dizer assim, na existência humana, né? Porque eles são definidores de um jeito de ser e de existir, porque eles são a base, né, a sustentação de tudo que vai acontecer depois na vida das pessoas, né, de todo ser humano. Então, é determinante do caminho que o ser humano vai percorrer, né, ao longo do tempo. É como a estrutura de uma casa, como a fundação de uma casa que sustenta tudo que vai acontecer ali depois. Existe eu acho que se vocês não conhecem, quem não conhecer, a gente vai deixar o link aqui, né, Maíra, para dar acesso. Tem um trecho do filme O Começo da Vida, em que um dos cientistas diz assim: quando você dá atenção ao começo da história, ela pode mudar por inteiro. O que isso significa? Que a forma como as crianças vivem a primeira infância, desde a gestação até os 6 anos, é essencial para definir o futuro de cada uma delas. O começo da vida convida todo mundo a refletir: será que a gente está cuidando bem dos primeiros anos de vida? A gente entende, de fato, que investir no presente é capaz de definir e mudar o futuro da humanidade? Claro que quando eu digo isso, eu não estou olhando para o presente como se ele não tivesse importância, como se eu só estivesse olhando para o que vai ser ou para o que vai acontecer no futuro. Não, é exatamente o contrário. Valorizar o presente, dar qualidade para o presente, dar valor para o presente e, portanto, para os primeiros anos de vida, é declarar que a existência humana tem valor desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto. Ou seja, eu não vou olhar
para o ser humano, ou para a existência humana, ou vou atribuir valor para a existência humana só na vida adulta, ou só quando se chega a ser adulto. Porque para ser adulto, a gente precisou viver a infância. Então, o que eu estou dizendo é que precisa ser uma boa infância, com boas experiências. Os 6 primeiros anos são os mais intensos em termos de aprendizagem, né, que o ser humano vai viver. No começo da vida também, eu adoro esse filme, então eu acabo falando várias vezes dele. Tem um dos cientistas que aponta que o que vai acontecer nesse período, nesses 6 primeiros anos, é a construção da arquitetura do cérebro. Ou seja, a capacidade cerebral do ser humano se estrutura nos 6 primeiros anos. 90% dela, pelo menos, né? Então, olha como sobra pouco, 10% só para o resto da vida inteira, né? Inclusive a vida adulta. Que se a gente for pensar em proporção, para quem viver, né, para quem tiver longevidade, vai ser muito maior do que infância, adolescência e juventude, né? Então, são nesses 6 primeiros anos que todos os circuitos neuronais que vão ser responsáveis pelo funcionamento e pela relação do ser humano com o mundo, né, com a forma de viver, interpretar as experiências e criar recursos a partir dessas experiências, vai acontecer. Então, olha como é importante, né, esse começo. Tem um dos cientistas nesse filme também que ele fala que talvez, quer dizer, ali eles são mais deterministas, eu sou um pouco preocupada com isso, então eu prefiro dizer assim, talvez, ou, né, mas eles dizem que as oportunidades que forem perdidas na primeira infância não são recuperadas para o resto da vida. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque daí começa a se querer fazer todo tipo de programa de estimulação e disso e daquilo, né? E daí, coitado das crianças que são acometidas por uma enxurrada de intervenções, né? Mas o que ele está querendo dizer é que a qualidade das relações neste momento da vida são tão cruciais para essa formação dessa arquitetura do cérebro, que se elas não forem vividas, nessa arquitetura vai faltar este jeito ou este circuito e ele não vai ser formado depois. Então é mais ou menos isso, eu acho, né, que está em jogo, né? Por quê? Porque o cérebro, embora ele esteja completo do ponto de vista do seu formato, né, da sua estrutura, essa arquitetura, que é a formação de todos esses circuitos, só vai acontecer realmente a partir do momento que a gente nasce e a partir do momento que a gente começa todas as interações com tudo que estiver ao nosso redor, né? Então, o aparato biológico ali está pronto, mas isso que se chama de arquitetura diz respeito a todas as redes neurais que vão ser formadas a partir das interações que a gente vai fazer, né? Enfim, na medida em que a gente vai vivendo. E um dos cientistas diz também que esses 3 primeiros anos, a velocidade, a intensidade de aprendizagens que acontecem nunca mais vão acontecer da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma velocidade ao longo dos anos. Então, o tanto que a gente aprende de 0 a 3 não vai ser igual dos 10 aos 13, dos 23, dos 20 aos 23, dos 30 aos 33 e assim por diante, né? E faz sentido, né? Porque se a gente for pensar que a gente vai aprender tudo que é estrutural, né? Então, todos os movimentos, ficar em pé, falar, imaginar, já começa tão cedo, então, é um volume grande mesmo, né, de aprendizagens. E isso representa 50% de toda a capacidade cerebral.
Então, do 0 aos 3, metade da capacidade do cérebro vai estar sendo construída. E até os 6, os outros 40%, vamos dizer assim, porque a gente está falando aí de um cérebro 90% já estruturado. Só que a gente não pode confundir isso com desenvolvimento intelectual, com o que é só do cognitivo, né? Não. A gente tem que considerar que cada experiência que a criança vive gera inúmeras conexões, inúmeras sinapses. Então, as sensações, os cheiros que a criança sente, as coisas que ela vê, que ela ouve, que ela toca, que ela aproxima do corpo e sente, né, com a boca, com as mãos, com os olhos, com o corpo inteiro, o olhar, o tom de voz das pessoas que estão em volta, a maneira como tratam, como acolhem ou não, a maneira como tocam, tudo isso gera conexão cerebral, forma circuito cerebral e são determinantes para a vida, né, e para aquilo que é a experiência e para o caminho que essa criança vai percorrer ao longo da vida inteira, né. A plasticidade do cérebro na primeira infância ela é muito grande, né? Ou seja, a capacidade de se transformar a partir das experiências é enorme. Portanto, cada experiência de vida vai provocar o cérebro a criar uma rede de conexões responsáveis pelas habilidades, pelas ações, pelos significados que a criança vai atribuir para as coisas, né? Então, a qualidade da experiência das relações que as crianças vão viver no começo da vida, portanto, é determinante da qualidade da construção dessa arquitetura do cérebro. Se a capacidade de se transformar a partir da experiência é enorme, então, na primeira infância, né, já que agora a gente sabe, ou a ciência vem mostrando para a gente, né, que quase toda a capacidade do cérebro é construída na primeira infância, e esse é um ponto determinante para a nossa vida, né? Não dá para a gente escapar de se perguntar que tipo de experiência a gente está oferecendo para a primeira infância. Qual é a qualidade da experiência que a gente está oferecendo para as crianças? E, obviamente, eu sempre vou falar do 0 ao 6, porque é de onde é onde eu estou mergulhada, né? Mas não só por isso também, mas é porque é o período determinante. Então, qual é a qualidade de experiências que a gente está oferecendo para as crianças, né? Fazendo aqui uma parte, né? Daquilo que a gente vê tantas vezes. Quantas situações a gente está vendo aí todo santo dia, né? Das crianças coladas nos celulares e nos tablets, paradas, acionando esse cérebro, além da luz e com aquelas imagens todas ali se mexendo, num período da vida em que é o gesto, é o movimento, o construtor de aprendizagem e significado. O que a gente está fazendo quando a gente está incentivando, estimulando, valorizando, porque é isso que acontece, quer dizer, se você está dando um negócio para o seu filho, você está dizendo que aquilo tem valor. Então, o que a gente está fazendo nesse período da vida, valorizando ficar sentado, parado, vendo uma imagem circular diante de você, né, movimentar-se diante de você, e você ser só um receptor de algo que não tem nem muito sentido, porque é só o fato de você prestar atenção na movimentação, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, porque o que seria uma boa experiência para a criança? E a gente vê também as famílias muito preocupadas com a escola no ensino médio, focando vestibular, faculdade, só que é na primeira infância que essa capacidade de viver essas experiências de aprendizagem que as famílias tanto desejam, na adolescência ou na juventude lá, na faculdade,
que elas são construídas, quer dizer, é nesse primeiro momento, é nesse primeiro grande período, né, ou importante período da vida, pequeno, mas muito importante período da vida, que as capacidades vão ser construídas. Então, é interessante pensar nisso, né? Só que isso nunca foi muito valorizado, porque é relativamente recente esse conhecimento que a ciência está trazendo sobre a infância, sobre a primeira infância, né, principalmente. A própria infância como conceito, do ponto de vista histórico, é muito recente, né, porque, sei lá, 2 séculos que sejam, para uma história, né, que tem já mais de 2000 anos, é pouco, né. Então, é mais recente ainda pensar a infância e pensar, quer dizer, é recente pensar a infância e é mais recente ainda pensar este valor da infância para a vida toda, né. Dani, uma coisa que me impressiona muito na sua trajetória, né? Eu já tinha trabalhado em escola de educação infantil antes, né, de trabalhar junto com você. E uma coisa que sempre me deixou muito impactada foi exatamente essa perspectiva de infâncias que você trazia para a gente, né? E consequentemente, assim, essa coragem mesmo, né? De proporcionar um espaço, de trazer um espaço que valorizasse essa concepção. Porque eu acho que entra um pouco na linha do que você falou, né? Como é muito novo e muito recente, talvez muitos lugares ainda não sabiam fazer isso, né? Tudo bem que eu estou falando de uma história que já tem aí 10 anos, né? A minha história, né? O Seduc tem 25 e eu fiz parte aí de 10 anos dessa história. Mas uma coisa que eu acho legal é você impactar as educadoras, né? As professoras que passaram aí por você, que ainda estão com você, e principalmente trazendo essa ideia de como esse período da infância precisa ser valorizado a partir das boas experiências. E você sempre trouxe para a gente o movimento de Reggio Emília, né? Que você é profundamente envolvida, que você tem muita relação. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho por que dessa escolha de Reggio, né? E como que esse modelo pode inspirar práticas educacionais dentro dessa perspectiva de qualidade na primeira infância. Tá. Bom, de fato, eu gosto muito, né, do projeto educativo que é desenvolvido em Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidade do norte da Itália que desenvolve um projeto público de educação infantil, que é muito interessante, um projeto de educação pública para a primeira infância de muita qualidade, né? E que em 1991 foi considerada uma das 10 melhores experiências educativas do mundo. Então, é muito relevante porque a gente, na nossa trajetória, vamos pensar no Brasil, né, não foi, não se relacionou com essa ideia de uma escola de excelente qualidade nas redes públicas, né? A gente foi vivendo aí uma série de mudanças e transformações que colaboraram também para isso, mas é sempre muito interessante a gente se deparar com um projeto que seja público, que se sustenta há tantos anos, porque começou a se configurar ou se concretizar, vamos dizer assim, depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando eles tiveram que reconstruir a cidade, e que se sustenta até hoje como um projeto educativo de extrema qualidade, né? É um projeto que coloca no centro a criança, né? E a cidade foi priorizando, a partir, né, dessa reconstrução, a priorização da infância e da primeira infância. Então, na época, né, da reconstrução, eles se perguntavam, o que a gente vai fazer? Então, alguém, né, a população, a parte da população queria teatro, queria outras coisas, né, mas as mulheres, como sempre, né,
foram lá e batalharam pela educação, né, dos seus filhos e propuseram, então, que a reconstrução começasse pelas escolas de educação infantil. É claro que tem todo um contexto, muitos homens mortos, muitas mulheres que passaram a ser a mão de obra, e, obviamente, essas crianças precisando, sem dúvida nenhuma, que essas mulheres continuassem trabalhando, gerando sustento, e certamente essas mulheres precisando compartilhar a educação dos filhos com outras, né, enfim, com instituições e tudo mais. Mas foi priorizado, então, a formação, né, e a reconstrução das escolas, e desde então, as escolas se sustentam, é um trabalho que se sustenta na articulação entre famílias, né, as crianças, sempre, obviamente, no centro, as famílias e os educadores, né? E que também envolve sempre a comunidade, porque trata a educação como um projeto de vida, então traz a comunidade, as autoridades, e para as decisões e definições estruturais, e por isso se sustenta por tanto tempo, né? E é um projeto educativo que, para o que a gente também, né, em geral, está acostumado, embora hoje Reggio Emília já seja muito citada e comentada no universo da educação infantil, é um projeto que é muito diferente, né, é muito peculiar, porque vai respondendo no seu jeito de funcionar, no seu jeito de ser, na sua forma de desenvolver o trabalho pedagógico, vai desenvolvendo, vai respondendo, perdão, à competência da criança e ao jeito da criança, o jeito elementar, o jeito essencial da criança ser e de se relacionar. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens, só para dar uma noção, né, do que a gente está falando. Eu vou mostrar algumas salas de referência, que é como a gente chama aqui no Brasil, eles chamam lá de sessões, né, para ter uma noção um pouco de como é que eles organizam, né, o espaço deles para responder essa característica das crianças e essa característica da primeira infância, né, e esse jeito particular de aprender que elas têm nesse momento. Vou compartilhar aqui com vocês. Já estamos vendo sua tela. Então, vamos lá. Eu vou colocar no modo apresentação. Perdão. Vamos lá. Voltando. Peraí, vamos voltar. Então, aqui, essas imagens, o site está aqui embaixo, elas são retiradas da internet, então a gente não tem problema de utilizá-las, porque Reggio Emília não divulga e nem permite muito que a gente faça a imagem dos seus espaços, né? Mas aqui eu tirei da internet, e aqui também estão, né, as referências, então acho que depois a gente pode deixar disponível também para o pessoal, caso queiram acessar essas imagens, né? Então aqui, por exemplo, é uma praça da escola, que chama Balducci, uma escola que eles chamam de escola dell'infanzia, que daí seria de 3 a 6 anos, né? Porque as creches lá são os nidos, o NID, perdão, que é o plural lá no italiano, então o nido é de 0 a 3 e a escola dell'infanzia é de 3 a 6. Então aqui, por exemplo, é uma praça, né? Então se vê que ela é toda cheia de plantas, e aqui tem áreas, né, não sei se dá para ver o meu mouse passando aqui, mas você vê, tem uma área de construção com elementos da natureza, isso aqui é uma grande composição que as crianças estão fazendo, e formando aqui um caminho, né, aqui também tem uma outra área, né, de material para elas, enfim, comporem, construírem coisas. Aqui é um ateliê da Escola Diana, que é uma das escolas mais conhecidas, porque foi muito publicada, né, muito citada em vários
várias publicações, livros, né? Então, é um ateliê, é onde as crianças desenvolvem algumas experiências estéticas, né? Artísticas, enfim. E também, né? Você vê um ambiente que está pleno, repleto de materiais, de coisas, né? Disponíveis para incentivar a pesquisa. Aqui é uma foto que é do mesmo ateliê, mas de muitos anos antes, né? Mas com as crianças também desenvolvendo, você vê aqui, crianças, enfim, interagindo aqui nos cavaletes, aqui você vê, tem até uma bateria, né? Aqui as crianças, um está em cima da mesa com um instrumento musical, criança desenhando, ou seja, essas crianças têm a possibilidade de viver experiências diferentes simultaneamente nos ambientes, né? Aqui é uma sala que é da Escola de Infância do Centro Internacional Loures Malaguz, que é um centro de estudos e experiências, né, lá em Reggio Emília. Aqui, eu peguei essa imagem de um site aqui no Brasil, que chama Tempo de Creche, não é uma imagem de uma escola lá de Reggio Emília, mas que é inspirada na pedagogia, então você vê sempre, né, espaços que simultaneamente apresentam muitas possibilidades de pesquisa, de investigação, né, para as crianças. Aqui a mesma coisa, né, então é do Pinterest, tem aqui, né, o link, mas é algo que também vai propondo, né, um ambiente que simultaneamente propõe experiências variadas. Aqui a mesma coisa, né? Então, você vê que as crianças podem interagir ao mesmo tempo com coisas diferentes, escolhendo as coisas com as quais elas interagem, desenvolvendo aí, vivendo experiências as mais variadas, num ambiente que é desenhado, organizado para isso. E aqui, por fim, é uma sala nossa, de uma das nossas unidades, que atende crianças de 2 a 3 anos, com essa mesma ideia, né, de configuração, porque a gente se inspira no projeto educativo de Reggio, né, então a gente procura desenvolver, né, uma interpretação, uma leitura, uma interpretação dos valores que sustentam essa proposta pedagógica e desenvolve o nosso projeto aqui no Brasil, inspirados por eles. Então, vamos lá, agora eu vou descompartilhar para a gente voltar aqui, né? Então, perdão, fala. Não, pode falar, pode continuar. É uma proposta pedagógica que responde essencialmente, vamos dizer assim, ao que é essencial, vamos dizer, o que é primordial, ao que é muito característico da infância, que é brincar, que é investigar brincando, e uma educação, portanto, muito compatível com isso, né? Então, você não vai ver as crianças sentadinhas, memorizando coisas, fazendo tarefas motoras, né? Nem focada em memorização ou apreensão de conteúdo. Tá? Então, acho que esse é um ponto principal, né? Quer dizer, é por meio do brincar que a criança vai aprender. Então, a gente precisa criar ambientes que façam jus a isso e no qual elas, de fato, aprendam brincando. E Dani, com toda essa experiência que você foi acumulando, né, que você foi trazendo, inclusive nessa gestão, né, e implantação desses ambientes, né, no SEDUC, como que você vê o papel das instituições de educação infantil para promover esse ambiente educativo ideal, né? Até considerando também a qualidade das relações, né, e pensando nesse desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Uhum. Bom, de acordo com as primeiras ideias, né, que a gente foi trazendo aqui no nosso bate-papo, né, tudo que é vivido na infância, tudo que está ao redor da criança, né, quer dizer, tudo aquilo que a rodeia em alguma medida vai ter relevância e vai ter impacto, né, sobre a vida dela.
Quando a gente pensa em ambiente na educação infantil, a gente está falando do espaço e a sua organização, ou seja, tudo que tem nele, a sua organização, os objetos, a iluminação natural ou artificial, as texturas, né, do piso, da parede, do teto, dos objetos, dos tecidos, todos os materiais, né, dos quais os objetos são feitos, e a disposição ali deles, dos móveis, desses objetos, enfim, tudo que compõe o espaço e as pessoas, sejam elas adultos ou outras crianças, a forma como elas habitam esse espaço, a mensagem que elas transmitem, né, no jeito de habitar, de viver, de integrar esses espaços, a marca que elas colocam nesse espaço, nesse lugar, nessas relações. Portanto, a gente está sempre falando de espaços e de relações, né? Portanto, o ambiente, ele constitui, né? Ele compõe a experiência de aprendizagem dos adultos e tem uma enorme relevância para os significados que são ou serão construídos ali, né? E de tudo que se aprende ao longo da vida. Existe uma interdependência entre o ser humano e o ambiente no qual os seres humanos vivem, né? Então, se a gente for pensar que todas as nossas experiências acontecem em ambientes, né, seja na igreja, na escola, na praça, no parque, no shopping, enfim, né, quer dizer, o tempo todo as nossas relações acontecem em ambientes, né, ao longo da nossa vida, a gente então não pode esquecer dessa interdependência com os diferentes ambientes, né, na relação de vida, na nossa construção de significados, na constituição, né, de cada um de nós como sujeitos, né. Consequentemente, né, essas aprendizagens que vão nos constituindo, e que vão nos fazendo quem nós somos, elas vão até mudar, ao longo do tempo, né? As experiências vão mudar, os significados vão mudar um pouco ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, porque a gente vai aprender sempre, né? E cada vez mais. Mas essa interdependência, ela vai seguir com a gente ao longo do tempo. Tem um TED Talk de uma arquiteta que chama Ingrid Teffel Lee, se não me engano. A gente pode deixar também depois aqui o link para as pessoas terem acesso, porque eu acho que eu gosto muito, acho um TED Talk muito interessante, e ela fala da relação da arquitetura com a alegria. Num dado momento, é muito interessante, porque ela diz que o mundo físico é um recurso poderoso para que a gente construa, para que a gente crie vidas mais saudáveis e felizes. E isso tem a ver com o fato de que nós respondemos a tudo que está ao nosso redor. O que nos rodeia nos afeta, nos provoca, provoca o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, isso gera as sinapses, as tais conexões, e gera os significados que a gente carrega ao longo da vida mesmo, então, que a gente vá transformando, como eu falei antes. Então, o que eu diria para vocês sobre ambientes educativos para a primeira infância é que eles precisam responder ao que é, por excelência, o modo de as crianças viverem e aprenderem, o modo deles entenderem a vida e como o mundo funciona, que é brincar. Então, praticamente, se a gente for pensar, né, que se o brincar é a maneira como as crianças se fazem sujeitos, se entendem sujeitos e entendem tudo que está ao redor delas, né, a gente precisa que as escolas sejam lugares onde as crianças vão brincar, né. A gente vê as escolas muito
empenhadas em desenvolver um monte de atividade pedagógica. Tem lugar que às vezes a gente vê atividade de meia em meia hora, né? Então a gente vê elas muito empenhadas em desenvolver atividades para apreensão de conteúdos, mesmo escolas que são dedicadas a crianças de 0 a 6 anos, né? E que acabam, muitas vezes, esquecendo ou deixando de lado o brincar. Ou então circunscrevendo o brincar em momentos muito específicos, como a hora do recreio, que tem, sei lá, meia hora, né? E acabam perdendo de vista que o brincar é muito importante para o desenvolvimento de habilidades, para o desenvolvimento de conhecimento, para a construção de conhecimento, para a construção de competências, né? E tem algumas que, além de deixar só meia hora para o recreio, às vezes fazem o dia do brinquedo de sexta-feira, né? Mas às vezes também com, assim, uma horinha para brincar ali, né? Sem contar as escolas que se traem ao usar o brincar como recompensa, dizendo, se vocês não se comportarem, vocês não vão sair para brincar, né? E por que faz isso? Porque elas sabem que é o que a criança mais quer fazer. Olha que coisa doida. Elas sabem que é o que as crianças mais querem fazer, porque é mais importante para elas do que qualquer outra coisa, e aí elas fazem do brincar uma moeda de troca, né? Ou seja, se você fizer o que eu acho que você precisa fazer, eu deixo você fazer o que você gostaria de fazer, né? Minimamente curioso, né? E se a gente for pensar que os documentos oficiais, né, principalmente agora a BNCC, que é a Base Curricular Nacional, né, comum da educação infantil, que é a baliza de toda a atuação educativa no Brasil, e a BNCC valoriza tanto as experiências cotidianas quanto o brincar, e coloca o brincar como direitos, né, numa lista de direitos, perdão, né, coloca como direito e põe numa lista de direitos, né, então, brincar, participar, expressar, conhecer-se, entre outros, só que para mim, o brincar, ele dá conta de tudo, quer dizer, né, então, participar, colaborar, expressar, conhecer-se, assim, no brincar, estariam reunidos os outros 5, né, então, é muito importante a gente pensar isso, e muito interessante a gente pensar que, se brincar é, por excelência, a maneira pela qual as crianças interagem, conhecem, aprendem, pensam, então a gente tem que pensar que a escola, como espaço de construção de conhecimento, precisa garantir que as crianças brinquem. É o mínimo, né, e que vai ser balizador, né, de toda a ideia da infância, né. Dani, eu acho que, não tinha forma melhor, assim, de você encerrar essa conversa, né. Eu quero agradecer a sua participação, a sua generosidade, né, mas principalmente, num programa como esse, né, que a gente fala muito com docentes aqui, e também a gente está falando com pessoas que estão na graduação, é super importante a gente entender, a dimensão, do que é a primeira infância, né, e esse lugar de importância que ela precisa ter, quando a gente está olhando para a formação mesmo do sujeito, né. Eu acho que você até coloca muito bem, né, tudo bem que a gente não está aqui prevendo futuros, mas a gente tem condição de dar as bases, né, para a gente conseguir construir um futuro muito mais promissor e cuidar melhor, né, das crianças e ouvir e entender melhor aí as crianças, né. Então eu quero te agradecer pela sua participação. Eu que agradeço, eu falo muito, viu, gente? Então, eu engato aqui, vou fazendo uma coisa com a outra e tal. Então, eu espero que, apesar de falar bastante, que tudo tenha ficado claro, né? Que a minha ideia era realmente trazer essa relevância da primeira infância. Agradeço muito, Maíra, o convite.
Acho que é sempre um prazer, é sempre uma satisfação, é sempre uma alegria poder falar a respeito da primeira infância. Acho que a gente tem, principalmente eu que continuo voltada e trabalhando com a primeira infância, acho que a gente tem sempre que aproveitar e honrar as oportunidades de falar a respeito da primeira infância, de falar a respeito desse momento tão crucial e tão importante na vida humana. Todo adulto precisou passar pela infância, e a qualidade da experiência da infância, e como você bem trouxe antes, né, das infâncias, a gente não está falando de uma infância, uma única idealizada, né, num país como o nosso, tão grande, tão plural, tão de dimensões, né, tão, assim, enormes. A gente tem muitas realidades e muitas infâncias, mas existe uma universalidade que eu acho que a gente não pode perder de vista. A qualidade das experiências da infância serão definidoras da qualidade das experiências da vida adulta. Então, quando a gente tem oportunidade, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso e de falar isso, ok? Obrigada. Que bom que você acolheu aí essa oportunidade. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!